A graça e a paz do Senhor a todos, amados irmãos. Amém. Dando sequência ao nosso estudo sobre o discipulado. Então, você que está estudando esse ano essas 13 lições do discipulado e também você que está fazendo o pré-batismo. Hoje nós vamos estudar a lição de número 11. Então, lembrando, você está com a revista em mãos, leia, depois responda as questões, depois nós vamos nos reunir para tirar as dúvidas novamente. Hoje o tema da nossa lição de número 11, o discípulo e os dons do Espírito Santo. Nós vamos estudar hoje os dons espirituais e a base do nosso texto, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então, gostaria que você lesse todo o capítulo 12 de 1 Coríntios, onde o apóstolo Paulo ele instrui a igreja de Coríntios sobre os dons espirituais. E ali ele vai listar uma lista de 9 dons espirituais. Esses 9 dons distribuídos em 3 categorias, né? Nós vamos ter ali presentes os dons chamados dons de revelação. Por quê? Porque ensinam, quais são eles? A palavra de sabedoria, a palavra de ciência, o discernimento de espírito. Os dons de poder, onde está inserido aí o dom da fé, o dom de cura, operação de maravilhas. E a última categoria de dons, os dons de inspiração. Quais são eles? O dom de profecia, variedade de línguas e a interpretação de línguas. Então, os dons espirituais. Quando nós estudamos, então os dons espirituais formam a base do crescimento espiritual do crente e capacita o crente para o serviço. Então, qual é a finalidade dos dons espirituais? Capacitar o crente para o serviço. Então, os dons espirituais é para a edificação da igreja, é para a edificação dos crentes. Então, Deus deu dons para a igreja. Esses dons estão à disposição de toda a igreja. Esses dons estão classificados em 3 grupos, né? Como eu já disse aqui, os dons de revelação, os dons de poder, os dons de inspiração estão nessas 3 categorias, nesses 3 grupos. Então, nós vamos ter listados totalizando 9 dons. Dons de revelação, nós temos aí palavra de sabedoria, palavra de ciência, discernimento de espírito. Os dons de poder, nós vamos ter o dom da fé, dom de curar e a operação de maravilha. E dons de inspiração, nós vamos ter o dom de profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Então, totalizando essa lista do capítulo 12 de 1 Coríntios, 9 dons. Repetindo quais são os dons: palavra de sabedoria, palavra de ciência, discernimento de espírito. Dom da fé, dom de curar, operação de maravilhas. Dom de profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Amém? Então, nós vamos iniciar aqui no tópico 1 sobre os dons de revelação, que são assim chamados porque concedem ao crente o poder para saber, ou seja, recebemos do Espírito Santo informações e revelações de forma sobrenatural, com a finalidade de tornarmos capazes de conhecer o pensamento divino e a interpretação dos opositores da obra de Deus. Então, Deus, ele se revela a nós. Então, Deus, ele se revela aos crentes, aos cristãos. Amém? Então, nós vamos listar esses dons. Primeiro dom, a palavra de sabedoria. Segundo dom, a palavra de ciência. Então, capacidade, então a palavra de sabedoria é a palavra de ciência. Capacidade de saber e de aplicar as revelações são as principais virtudes e as finalidades da sabedoria e da ciência. Então, palavra de sabedoria, irmãos, é o conhecimento dado pelo Espírito Santo, que capacita o crente a perceber, falar e agir em circunstâncias tais que os elementos naturais se tornam inúteis. Então, são capacidades dadas pelo Espírito Santo. Leia Tiago, capítulo 3, versículo 17. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 6 ao 8. Então, quando falamos do dom de sabedoria, é uma capacidade dada por Deus. Então, é o conhecimento dado pelo Espírito Santo. Lembrando que o Espírito Santo é Deus, que capacita o crente para perceber. Então, ali ele vai perceber situações
e conhecer mais a Deus, ser usado mais por Deus. Palavra de ciência. Então não é adivinhação. Deus abomina a adivinhação. Nós temos relatos na Bíblia Sagrada que Deus condena a adivinhação. Então não é adivinhação. Palavra de ciência ou conhecimento não provém também de habilidades humanas. E nem tampouco é o resultado de um profundo conhecimento humano. Não, não é isso. É uma revelação sobrenatural que Deus concede aos crentes em certos momentos de suas vidas, com a finalidade de socorrer e manifestar a glória de Deus e o poder de Deus. Então, as palavras de ciência e sabedoria, esses dons se completam. Então, a primeira aí permite conhecer os segredos divinos. E o segundo leva o crente a aplicar corretamente esses conhecimentos. Então, busque de Deus os dons espirituais. Busque de Deus a sabedoria e a palavra de ciência. Lembrando que a sabedoria, ela nos permite conhecer os segredos divinos. Então, busque a Deus as palavras de ciência. Então, permite você conhecer os segredos divinos. E a sabedoria leva o crente a aplicar corretamente os conhecimentos revelados. Segundo tópico, discernimento de espírito. O dom de discernimento de espírito é a capacitação sobrenatural do Espírito Santo, que permite conhecermos a natureza e o caráter dos espíritos. Ajuda o crente a separar o falso do verdadeiro, o puro do impuro, o santo do pecador. Nos ajuda a identificar aquilo que é divino e aquilo que não é divino. Nós temos relatos na Bíblia Sagrada. Um exemplo está lá no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos. Paulo enfrentou uma situação na qual precisou discernir os espíritos. Atos 16, 16 ao 18. Ele conheceu a origem daquela bajulação, expulsou o demônio em nome de Jesus. Nós, cristãos, precisamos exercer esse dom na atualidade. Quando o espírito de mentira está em muitos lábios, enganando as pessoas, é necessário pedirmos a Deus o espírito de discernimento, para que não venhamos ser enganados, para que possamos andar à luz da Bíblia Sagrada, para que possamos andar de acordo com a vontade de Deus, cumprindo o propósito de Deus. Então, busque de Deus dons de discernimento, busque de Deus o dom, a palavra de ciência, busque de Deus a sabedoria. Deus, Ele dá, basta pedirmos que Ele nos concede. Dons de poder, segundo grupo, os dons de poder que são listados, dom da fé, dons de curar e operação de maravilhas. Os dons de cura e operação de maravilhas. Os dons de cura são concedidos como uma solução divina capaz de amenizar sofrimento humano através da fé em Cristo. Lucas, capítulo 4, versículo 18 e 19. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus, ele disse essa palavra. Jesus nos deixou um exemplo. Ele dedicou grande parte do seu ministério para curar os enfermos. Portanto, podia dizer aos seus discípulos, o que Jesus dizia para os seus discípulos? Curai os enfermos. Jesus tinha pleno conhecimento das condições do homem sem Deus. E Jesus aqui, ele sensibilizava. Jesus, cheio do Espírito Santo, operava, curava. E Jesus nos ensina que os dons estão à disposição da igreja. Então basta buscar de Deus que Ele concede. Amém? Então, como operam os dons de curar? A Bíblia apresenta aqui métodos utilizados nos dons de curar. Podemos ver especialmente aqui nos ministérios de Paulo, nos ministérios de Pedro, onde nós vemos vários relatos de cura. Atos dos Apóstolos 9:33 registra, e outras passagens da Bíblia. Operação de maravilhas, o dom também chamado de operação de milagres, prodígios e sinais, se constituem manifestações especiais do poder de Deus, que fogem às limitações humanas. São superiores e inexplicáveis. Ele demonstra o poder de Deus na realização de coisas miraculosas e extraordinárias.
Leia Gálatas, capítulo 3, versículo 5. E o dom da fé. Lembrando que quando falamos de fé, existem vários tipos de fé. Tem a fé natural, que é aquela fé que todos os seres humanos levantam de manhã, faz planos para o dia, faz planos para a semana, faz planos para o ano seguinte, sem saber se estarão vivos para cumprir esse plano. Por que fazemos esses planos? É a fé natural que todos nós temos. Existe a fé salvífica, que é a fé para aquelas pessoas que creem em Jesus como seu único, suficiente Salvador e Senhor da sua vida. A fé que nos conduz à salvação. E aqui, no nosso estudo de hoje, está se referindo ao dom da fé. Nem todo cristão tem o dom da fé. O dom da fé implica capacitação espiritual e sobrenatural, que conduz o crente a confiar em Deus a fim de realizar proezas em nome do Senhor. Então é uma fé sobrenatural de tal forma que essa pessoa exerce o poder de Deus de forma sobrenatural. Amém? Então não é a fé para a conversão e também não é a fé natural, é o dom da fé. Dons de inspiração. Então, esses dons dizem respeito ao ato de falar. Então, primeiro ponto, o dom de línguas e de interpretação. Né? Lembrando, para que o dom de línguas, ele edifica quem fala, não edifica a igreja. Então, falar em línguas para toda a igreja, sem a interpretação, não há edificação para a igreja. A edificação é somente para aquele que fala. Para que a igreja seja edificada, tem que haver intérprete. Amém? Então, a forma de edificar a igreja é através da pregação da palavra de Deus e da exposição das Sagradas Escrituras. Então, a Bíblia faz menção das línguas estranhas como sinal do batismo com o Espírito Santo e também como uma concessão especial chamada de variedade de línguas ou simplesmente dom de línguas. Para que esse edifique a igreja, é necessário que haja interpretação, caso contrário, só a pessoa que fala é edificada. O dom de interpretar, portanto, complementa o dom de variedade de línguas e deve seguir a esta manifestação para que toda a igreja seja edificada. Leia 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 13, 18, 29, 39 ao 40. Ali está falando sobre o dom de línguas. Dom de profecia. O dom de profecia, profetizar como dom, é falar aos homens em nome de Deus. Agora é preciso estar atento. A profecia, ela tem uma finalidade clara na Bíblia. Leia 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3. Qual é a finalidade da profecia? A profecia, ela deve edificar, exortar e consolar. Se não há edificação, se não há exortação, se não há consolo, essa profecia não procede de Deus. E de todos os dons listados, o dom de profecia, ele tem que ser submetido ao julgamento da igreja, daqueles que ouvem. Nós precisamos julgar a profecia, porque a profecia, existem origens proféticas. Tem profecia, então tem fontes. Tem profecia que é fruto do espírito do homem. Tem profecia que é fruto do espírito imundo e mentiroso. E a profecia bíblica que vem do Espírito Santo. Então, que isso tem que ficar claro para nós, que venhamos entender a origem da profecia. O que fala em línguas fala a Deus. Então, quem está falando em língua edifica a si mesmo. Isso é algo no privado, é algo no secreto, é você e Deus. Se há intérprete, a igreja é edificada. Como que a igreja é edificada? Através da pregação da palavra. Portanto, você que está estudando a Bíblia conosco, prestem atenção no que está sendo pregado na igreja. A edificação da igreja vem através da pregação da Bíblia Sagrada. Quando você está orando e você ora em línguas, você que é batizado com o Espírito Santo, você está sendo edificado. Mas a igreja, aquele que te ouve, não está sendo edificado. A forma de edificar os que nos ouvem é pregando a palavra. Ou quando há interpretação dos dons de línguas. E a profecia, já falamos aqui, a profecia tem sua fonte. Quais são as fontes? Ela pode ser uma profecia. A profecia bíblica, ela vem do Espírito Santo. Mas, por que ela cabe julgamento? Porque existem profecias feitas por homens, por emoção. Profecias também feitas para tumultuar, para causar contenda, para dividir o povo, para provocar rebelião, que é uma profecia
que vem do nosso adversário. Então, o dom de profecia não é um método humano de adivinhar a sorte, de prever o futuro, nem de tornar a realidade desejo do crente. Não. O dom de profecia, ele deve exortar, consolar e edificar. Exortar, nos ensinar em tom de correção. Edificar a igreja tem que caminhar. Então, a profecia, ela tem que ser julgada. A Bíblia diz em 1 João, capítulo 4, que todo espírito, não creiais em todo espírito, mas provai se o espírito é de Deus. Então, não creia em todo espírito. E outro ponto importante, nenhum crente pode ser guiado por profecia, porque pode se tornar refém de falso profeta. A igreja não é guiada por profecia. O que guia a igreja é a pregação expositiva, clara da Bíblia Sagrada. A profecia, ela tem a finalidade exortar, edificar e consolar. A profecia, ela leva a igreja para a Bíblia, para a oração, para a comunhão, para a correção. A profecia não vai distanciar a igreja da Bíblia. A profecia não vai tirar a igreja da Bíblia. Por isso que a igreja não precisa ter medo de julgar a profecia. É necessário julgar. E aqueles que se intitulam profetas precisam entender que a Bíblia Sagrada é a nossa regra de fé e prática. 1 Coríntios 14, 37 e 40. A prova de ser espiritual e profeta é aceitar o que a Bíblia diz. Então, aquele que se diz profeta sabe que a Bíblia é superior. E não existe profecia nova. Tudo que é profetizado tem que ser analisado à luz da Bíblia Sagrada. Então, o propósito do dom de profecia é edificar, consolar e exortar. O dom de profecia não é para doutrinar a igreja, não é para instruir as lideranças, não é para dirigir a vida dos crentes, e sim para informar, para dar a entender pelo Espírito, deixando as decisões com cada um segundo a medida da fé. Recebeu a profecia, você vai julgar, mas você não vai deixar aquilo te perturbar. Você não vai deixar aquela situação te causar um incômodo, porque Deus, ele é Deus Todo-Poderoso. Ele não vai usar ninguém para prejudicar a sua fé. Então você vai analisar aquela profecia à luz da Bíblia e vai continuar a sua caminhada. Então a profecia, cada crente, ele vai ouvir e vai meditar e vai tomar as decisões segundo a medida da fé. O dom de profecia não é para doutrinar a igreja e instruir a igreja a caminhar. Quem instrui a igreja é a Bíblia. Amém? Então que isso tem que ficar claro. Busque de Deus os dons espirituais, sempre com ordem e decência. A Bíblia nos ensina que tudo tem que ser feito com ordem e decência. 1 Coríntios 14, 40. Mas os dons, eles são necessários nos dias de hoje. Precisamos buscar os dons espirituais. A igreja precisa de pessoas com a palavra de sabedoria. A igreja precisa de pessoas com palavra de ciência, pessoas com dons de discernimento de espírito, pessoas com dons da fé, aquela fé sobrenatural, pessoas com dons de curar, pessoas usadas na operação de maravilhas, pessoas usadas na profecia para que a igreja possa ser exortada, edificada e consolada. A variedade de línguas, pessoas sendo edificadas e a interpretação de línguas. Então vamos buscar os dons espirituais, porque isso é agradável a Deus. E os dons estão à disposição da igreja. Estude a palavra de Deus. Deixe o Espírito Santo falar ao seu coração. O nosso exercício está dizendo assim. Primeira pergunta do exercício. Como o dom de ciência e de sabedoria se completam? Então, o dom de ciência permite conhecer os segredos divinos. E a sabedoria? Leva o crente a aplicar com sabedoria, aplicar corretamente os conhecimentos revelados. O que o crente pode fazer com os dons de poder? Realizar obras sobrenaturais entre os seres humanos. O que são operações de maravilhas? São manifestações especiais do poder de Deus, que fogem das limitações humanas. Qual o principal propósito do dom de profecia? Edificar, exortar e consolar. Está lá em 1 Coríntios 14, 3. Quem recebe o dom de variedade de línguas, que outro dom deve pedir a Deus? O dom de interpretação. Eu quero finalizar nesta noite, neste momento, à noite, à tarde, de manhã, a hora que você vai estudar. Colossenses 2,8 está escrito assim: tende cuidado
para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo as tradições dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Esse texto nos ensina a ter cuidado, para não ser presa de falsos profetas, de falsas doutrinas, de falsos ensinamentos. Para nós, cristãos protestantes, a Bíblia Sagrada é a nossa única regra de fé e prática. Portanto, devemos seguir, caminhar à luz da Bíblia. Então, procure sempre caminhar à luz da Bíblia. Onde está escrito? Em qual contexto está escrito? E procure caminhar, se fortalecer, conhecendo a Deus através da palavra. Lembre-se, a Bíblia é suficiente. O cristão não precisa, a igreja não precisa de nenhum acréscimo. Precisamos da palavra de Deus. Ela é suficiente, porque ela nos ensina sobre Jesus, sobre o Pai, sobre o Filho, sobre o Espírito Santo. E é nela que nós conhecemos o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, te agradecemos pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos iluminar, Senhor. Pai, te louvamos, te adoramos e te bendizemos, em nome de Jesus. Amém.